Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, internautas das nossas redes sociais, da nossa querida paróquia, hoje nós estamos celebrando o último domingo do mês de agosto, agradecendo a nosso Senhor por essa caminhada percorrida e já suplicando que Ele venha nos conduzir, venha nos abençoar, nos direcionar neste mês de setembro que está às portas. E aí a palavra do Senhor, ela vai nos direcionando para o nosso caminho, o caminho levado à amizade com Deus, à intimidade com o Senhor, a esta união com aquele que é a razão das nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. Eu queria que primeiro a gente destacasse a leitura do profeta Jeremias, e para que vocês entendam, Jeremias ele estava recebendo aqui de Deus a missão de anunciar não uma mensagem que não viesse exigir da comunidade. Quando a pessoa se tornava profeta, e nós somos hoje os profetas e profetisas, aqueles que falamos em nome do Senhor, nem sempre o anúncio vai ser um anúncio somente de situações positivas. Como profetas nós temos que anunciar algumas situações que a humanidade haverá de passar, de enfrentar. E foi isso que aconteceu. Jeremias, ele recebeu do Senhor esta orientação, dizendo à comunidade que a violência e a opressão estariam se destacando e eles teriam que enfrentar todas essas realidades. Só que Jeremias, ele ficou em conflito. Ele disse: como é que eu vou anunciar? Como é que eles vão dar credibilidade no meu anúncio? Como é que vai acontecer? E aí a gente percebe que é como que ele, aqui nessa narrativa, ele quisesse desistir. Ele não entendia o anúncio que deveria proferir, dizer à comunidade, ao povo de Deus, ele como um representante do Senhor, ele como um profeta. Mas tem horas que é como ainda hoje nós enfrentamos na vida. Tem momentos bons, mas também tem momentos de desafios, de altos e baixos. Nem tudo são flores. E sabemos que há espinhos, há flores, há altos e baixos na nossa caminhada. E aí Jeremias, ele chega até a pensar em desistir. E quantos de nós muitas vezes pensamos assim: eu acho que eu vou chutar o pau da barraca, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou entregar os pontos, eu vou me render. Vez ou outra, estas situações, elas estão em nossos corações, em nossos pensamentos. Não foi diferente com o profeta aqui da primeira leitura. Ele chegou a pensar na desistência, mas depois, quando ele se colocou em oração diante do Senhor, tendo que anunciar uma mensagem agora mais exigente, tendo a anunciar que aquela comunidade, aquele povo haveria de passar por violências, por opressões, por injustiças, ele temia não ser aceito, temia não ser acolhido, temia não ter credibilidade para com aquele povo, mas ele chega à conclusão: o Senhor me seduziu, e Ele me seduziu e eu me deixei seduzir. E foi o que nós escutamos aqui na primeira leitura. Quando nós recebemos do Senhor uma missão, este Deus, Ele nos seduz, Ele nos capacita, e a gente se deixa também nas mãos deste Deus. Colocar-se nas mãos do Senhor é dizer: Senhor, eu sei que vai ser um desafio, eu sei que eu vou enfrentar alguns embates, eu sei que eu vou ter que carregar algumas situações difíceis, mas o Senhor me seduziu, eu me deixei seduzir, vem da tua vontade, do teu amor, e eu me coloco em tuas mãos. Foi isso que Jeremias chegou à conclusão. Então, para nós, essa história do profeta Jeremias, ela serve para que nós confiemos. Eu sei que cada qual aqui está vivenciando algumas realidades, algumas positivas, outras negativas. Tem períodos mais exigentes, períodos mais difíceis da vida. Mas vamos fazer como Jeremias. Para onde nós vamos? Qual vai ser a solução fora do plano de Deus? Se estamos com Ele, Ele nos seduz e nós nos deixamos seduzir
por Ele, e Ele nos conduz, Ele nos direciona. Amém? Então, como o profeta Jeremias, que a gente possa dizer: eu não tenho para onde ir, eu não sei em quem buscar respostas, eu sei, Senhor, que é na Tua vida, na Tua presença, em mim, na minha história, que eu encontro respostas, apesar de tudo que eu enfrentei. Aí vem agora uma outra reflexão: a minha alma tem sede de vós. O salmista aqui hoje, seu Zé Litinho, ele nos ajudou a rezar com o salmo. Ele foi um instrumento que tomou a palavra e o salmista se fez presente. E hoje nós somos estes, juntos com o salmista, que falamos: Senhor, o que me fez sair de casa, o que me fez procurar os meios para estar aqui presente? Por quê? Porque a minha alma tem sede de vós. E nós temos essa sede de Deus, e que nunca nos falte, porque no dia que faltar sede e fome e desejo de Deus em nós, nós vamos ficar autossuficientes, vamos ficar cheios de nós mesmos, vamos até achar que não precisamos de Deus. Que bom que a gente tem sede de Deus, que bom que nós tenhamos esse desejo pelo Senhor, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, que isso nunca falte em nossa vida, em nossa caminhada. E aí que este salmo sirva para nós como um reconhecimento de que só no Senhor nós encontramos o refúgio. E é interessante que ele inicia dizendo bem assim: sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Ou seja, o desejo de Deus, o anseio por Ele, é o que nos preenche, é o que nos edifica. Nós só seremos completos, preenchidos por este Senhor, por este amor de Deus em nós. E Ele nos dá esta graça. Tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é misericórdia de Deus. Ele, sabendo dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas imperfeições, das nossas incompletudes, Ele vem e nos socorre, Ele vem e nos preenche. E aí nós temos que dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preenche, porque o Senhor nos completa. Obrigado porque o Senhor nos fez capazes de ter fome, sede e desejo de Ti. Bendito seja este Deus, que pensando em cada um de nós, sabendo que nós somos muitas vezes cabeças duras, sabendo que muitas vezes nós somos rebeldes, desobedientes, pecadores, imperfeitos, Ele pensa em cada um de nós e nos faz capazes de ter fome e sede dEle, e que isso nunca nos falte, e nem para com a sua família, nem para com nenhuma vida na face da terra, a fome e a sede de Deus. Nós sabemos que tem pessoas que já decidiram viver sem Deus, e que às vezes agem dessa maneira, mas depois elas vão se preenchendo de situações que não constroem, e aí a vida vai ensinando, e depois vai percebendo essa pessoa que só Ele é capaz de completar verdadeiramente a sua existência. Quando nós ouvimos a segunda leitura, o que foi que São Paulo nos disse? Falou aos romanos, e agora está falando aqui a cada um de nós. Ele pede para que nós entendamos que não podemos nos conformar com o mundo. Sim, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, São Paulo está pedindo aqui que a nossa vida seja essa entrega, este sacrifício que seja agradável a Deus. Às vezes nós passamos por dificuldades e não temos como justificar, não temos razões, não encontramos razões nas dificuldades. E aí a palavra vai nos ensinando que a sua vida seja essa entrega, esse sacrifício que agrada a Deus, não em vão, mas um sacrifício de uma vida que é frutífera, que dá frutos, uma vida que faz o bem,
uma vida que promove a comunidade, que faz a paz acontecer, o perdão acontecer, e que nós entendamos que o cristão verdadeiro, ele não pode se conformar com o mundo. É o que São Paulo nos ensina aqui. Não vos conformeis com o mundo. Nós temos que transformar o mundo. Às vezes nós escutamos dos cristãos assim: é assim mesmo, Deus quis. Nem sempre é um querer de Deus. Às vezes são quereres dos homens. E aí a palavra diz para nós: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Os cristãos devem transformar o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, não pode se conformar com o mundo. E aí cabe a cada um de nós refletir. O que é que ele está dizendo dessa não conformidade com o mundo? É porque nem tudo é vontade de Deus. E a gente precisa saber discernir. Repare que depois ele fala: para que possais distinguir o que é vontade de Deus, isto é, o que é bom e o que agrada a Deus e o que é perfeito. Porque é muito fácil dizer que é vontade de Deus, é muito fácil falar em nome de Deus, justificar dizendo Deus quis. Não, nós não devemos nos conformar com o mundo. Precisamos pedir o discernimento e saber entender: foi um querer meu, querer dos homens ou querer de Deus? O que eu estou passando, o que eu estou vivenciando, eu tenho que entender que deve agradar a Deus. Se não agrada a Deus, agrada ao mundo, mas cedo ou mais tarde eu vou sofrer, eu vou colher frutos ruins, eu vou quebrar minha cara e vou também fazer muitas pessoas sofrerem. No Evangelho, dando continuidade ao Evangelho do domingo passado, todos aqui se recordam, quem acompanhou as missas no domingo passado, que Jesus perguntou o que é que diziam dele por aí. As opiniões, tantas outras opiniões que falavam do Senhor. Uns diziam que ele era Elias, ele era João Batista, ele era um profeta. E aí depois ele olhou para os discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí nosso Senhor disse que foi o Pai quem revelou isso. Agora ele diz que Pedro é o quê? É uma pedra de tropeço. Nossa, como a gente entender isso? Jesus chega a ser grosso, né? Ele chega a ser até um tão quanto indelicado com Pedro. Ele chega a dizer que sai para fora, Satanás. Chama Pedro agora de Satanás, aquele que ele há pouco tinha dito que o Pai tinha revelado para ele. Isso serve para a nossa vida. Nós temos que ter essa capacidade de perceber que muitas vezes as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas podem ser influenciadas ou pelo Pai, Filho e Espírito Santo, pela Trindade, ou muitas vezes nós estamos sendo induzidos, direcionados pelo inimigo. Então a gente não pode dizer que é errado afirmar que vez ou outra o inimigo fica aqui querendo nos colocar em situações difíceis, querendo nos deixar em situações atrapalhadas, confundindo. Olha aí, com Pedro aconteceu a mesma coisa. Um homem que foi chamado de pedra para edificar a igreja, que Jesus entregou as chaves do reino dos céus a ele, e disse que a força do inferno jamais vai vencer a igreja. Depois, quando Pedro se deixa conduzir pela carne, ou seja, eu não aceito que o Messias passe pelo sofrimento, eu não aceito e não concordo que o Filho do Homem, falando de Jesus, o Salvador, ele tenha que carregar uma cruz, ele tenha que ser perseguido. E aí Jesus percebe: já não é mais o meu Pai, aí já é o inimigo tentando Pedro. E esse mesmo inimigo tenta a mim, tenta você, tenta quem está aí do seu lado, tenta quem está nos acompanhando. Não é diferente. Não estou exagerando de maneira alguma. Repara só, a palavra de Deus nos fala: aquele que Jesus tanto confia, de repente ele sendo tentado a discordar com o plano de Deus. Porque qual foi o plano de Deus?
nos dá o seu Filho único, unigênito, para nos salvar, para nos resgatar, mas haveria de passar pela morte, pela cruz, para vencer o quê? O pecado em nós. E quando nós estamos unidos a Ele, pelo batismo, nós também vencemos, porque estamos com Cristo Jesus. Mas tinha de passar pela cruz. Quando Pedro não concordou, ele estava discordando do próprio Deus, da própria vontade do Senhor. Então é um Pedro que num momento está unido a Deus, e daqui a pouco é o mesmo Pedro que se deixa levar pela carne. E deixar-se levar pela carne é o quê? Raciocínios, lógicas, entendimentos humanos, tudo isso que vai nos atrapalhar. Todos os dias nós somos tentados nessas situações, e a gente tem que ter vida de oração, a gente precisa de docilidade no Espírito, nós precisamos de reconhecer o que é do Senhor, o que é de Deus na minha vida. Então nós não estamos imunes dessas situações, meus irmãos e minhas irmãs. E depois que Jesus falou que ele haveria de carregar a cruz, que ele haveria de sofrer, Pedro não concordou. E aí nosso Senhor deu a resposta: sai para lá, Satanás. Ou seja, já é o Satanás tirando o meu eleito do caminho, tirando o meu escolhido do caminho. E Satanás, vez ou outra, está assim, querendo nos tirar do caminho, da amizade e da união com nosso Senhor. Isso é na educação para com os filhos, é no casamento, isso é na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Ninguém está imune. Repito, o que é que nos ajuda e que nos fortalece? Vida de oração, intimidade com o Senhor. Jesus depois ele fala: olha, quem quiser me seguir tem que carregar a sua cruz, tem que renunciar a si mesmo. E aí agora vem esta reflexão. Primeiro Jesus fala da cruz que ele tem que carregar. Depois ele fala: mas os meus discípulos também vão ter que carregar cruzes. E aí nós carregamos as nossas cruzes de cada dia. E eu gostaria de terminar dizendo que quando Jesus fala de renunciar a si mesmo, ele está falando que não é para ter uma vida desprezada, não é para ter uma vida largada, uma vida sem compromisso, sem dignidade. Não se trata disso de jeito nenhum, jamais. Nosso Senhor quer a dignidade e vida plena para todos. Mas tem algumas situações da nossa vida, algumas escolhas nossas, cheias dos nossos pecados, das nossas vaidades, que nós precisamos jogar fora, esvaziar. O que é que nos atrapalha no seguimento a Jesus? O que é que nos atrapalha de sermos felizes no plano de Deus, na realização de Deus como pessoas que somos? O que é que nos atrapalha para sermos realmente homens e mulheres que agradam a Deus? É isso que a gente precisa jogar fora. E aí eu gostaria de terminar dizendo que uma palavra que nos ajuda diariamente é esvaziamento. A gente precisa se esvaziar todos os dias, porque vez ou outra a gente se permite algumas situações, isso em tudo na vida. Prestem bem atenção, às vezes estamos cheios de nós mesmos, cheios das nossas vontades, dos nossos quereres, e é uma luta diária. Eu preciso me esvaziar para eu ser livre, e essas coisas que eu fui me permitindo acabam me aprisionando. E é isso que nosso Senhor está dizendo aqui: quem quer segui-lo tem que carregar a cruz e renunciar a si mesmo. Não é ter a vida, repito, desprezível, uma vida sem dignidade, de jeito nenhum. O Senhor nos quer bem, muito bem. Agora, Ele não nos quer escravos. Ele quer que nós tenhamos a capacidade de reconhecer o que é que eu preciso lançar fora para o meu casamento ser melhor. Eu enquanto esposo, enquanto esposa. O que é que eu preciso melhorar na relação para com meus pais? O que é que eu preciso melhorar como pessoa, como filho e filha de Deus? No namoro, no noivado, nas amizades, no trabalho. Nós temos que ter a consciência que nem tudo anda muito bem. E é preciso fazer algumas renúncias, lançar fora, para sermos pessoas segundo o plano de Deus, agradáveis a Deus. Amém?
Claro que na hora que a gente renuncia, a gente carrega cruzes. Muitas vezes não vai ser compreendido, muitas vezes não vai ser entendido. Mas se a gente ficar se preocupando em agradar a todos, nós não vamos conseguir, porque nem o mestre conseguiu. Agora nós temos que ter a capacidade, o que eu quero é agradar a Deus. O que eu quero é corresponder para com o plano de Deus, na minha vida, na minha história, naquilo que eu estou vivendo. Então, fica aí a palavra final, que é a capacidade de esvaziamento. Todos os dias, se a gente consegue se esvaziar, a gente vai perceber que algumas coisas eram desnecessárias e que a gente foi aumentando, deixando crescer e acabou nos danificando. Mas ainda há tempo da restauração em tudo na nossa vida. É preciso saber perder, saber renunciar, é preciso sabermos esvaziar muitas situações da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.